Eu dei um tema bem aberto, como título, para ter liberdade para tratar de diversos aspectos, pelo menos pincelar diversos aspectos do que eu vejo de como se pode avaliar o sistema de justiça brasileiro, porque o sistema de justiça brasileiro, o judiciário especificamente, eu vou falar muito sobre judiciário especificamente, só que isso se aplica ao sistema de justiça, o que coloca na mesma caixa também Ministério Público, etc. São tantos ângulos, tantos subtemas dentro desse grande guarda-chuva, mas eu queria passar por uma boa parte deles. E eu escolhi 3 anedotas ou 3 manchetes de jornal que saíram nos últimos dias, porque elas são muito ricas sobre o pano de fundo que elas trazem de muito do que eu pensei em falar. Então, as 3 manchetes são as seguintes. A primeira é: indicado por Bolsonaro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem currículo reprovado em direitos humanos. Esse indicado por Bolsonaro, na verdade, é indicado por Gilmar Mendes. É uma pessoa do círculo do Gilmar Mendes. A segunda manchete é: Toffoli arquiva pedidos para investigar Guedes e Campos Neto por offshores. Essa é uma notícia de hoje, a anterior é uma notícia de ontem. E a terceira, já tem mais de uma semana, Fux prepara a resolução do CNJ que fixará teto para precatórios. E Guedes acena positivamente a microparcelamento dos precatórios proposto por Fux. Eu acho que essas são boas manchetes ou boas anedotas pela riqueza desses 3 personagens. Começando por Gilmar Mendes, que, para mim, a vida do Gilmar Mendes é um tratado de sociologia brasileira e de promiscuidade judicial, propriamente dita. Eu vou enumerar, porque Gilmar Mendes é um gigante em termos dos enormes tentáculos que ele tem espalhado por muitos terrenos. Ele é incomparável a qualquer outro ator do sistema judicial brasileiro. E eu vou catalogar aqueles que eu enxergo, e eu sei que isso que eu enxergo ainda não esgota a riqueza desse personagem da cena jurídica brasileira, da cena jurídica e política brasileira. Então, acho que eu vou começar do Gilmar Mendes como primeiro que eu vou ressaltar. O Gilmar Mendes é o operador dos lances políticos mais dramáticos e momentosos dos últimos 10 anos. Ele é um operador desses lances políticos, seja para desdobrar em 2 subitens, ele é como articulador político de bastidores e cérebro jurídico, né? Então, ele foi um articulador, fazendo reuniões com Eduardo Cunha, Michel Temer, etc., no processo de impeachment. Ele foi um articulador da construção da Lava Jato e depois da implosão da Lava Jato. E, recentemente, ele está assim à frente de um projeto de emenda constitucional, porque ele é muito propositivo nas grandes reformas institucionais do país nos últimos tempos, mas ele é uma espécie de eminência parda dessa proposta de emenda constitucional que chama muita atenção nos últimos dias, que é de reforma do Ministério Público, reconstruindo totalmente o Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, e muito problemático, depois a gente pode discutir, mas esse é o papel dele como articulador político, mas ele também, no papel propriamente dito de ministro, no seu poder de decidir ou de obstruir
no STF e no TSE. Acho que algumas das decisões, são muitas, mas só para citar daquelas mais, daquelas que moveram placas tectônicas, ele decidiu sozinho invalidar a nomeação do Lula como ministro da Dilma, e não só isso, fez num timing muito preciso, à véspera de um feriado, em seguida ao qual ele se foi para Portugal na companhia de ninguém menos do que Michel Temer, Aécio Neves, José Serra, etc., num seminário organizado por sua empresa de educação e assim por diante. Ele foi protagonista da absolvição da chapa Dilma Temer no TSE, sendo que 2 anos antes ele era um articulador para a condenação da chapa de Dilma e Temer no TSE, entre tantas outras coisas, com casos menores, mas acho que esses 2 casos são importantes. Isso foi só a primeira dimensão do Gilmar Mendes. A segunda, ele é arquiteto de grandes reformas constitucionais do país. Ele foi, sobretudo, da expansão dos poderes do próprio STF. Ele é uma espécie de protagonista da discussão sobre semipresidencialismo, que é essa solução da cartola, que, curiosamente, tem vindo, sobretudo, do Gilmar Mendes, mas aí alguns outros ministros do STF entraram nessa onda. Essa reforma do MP, eu acabei de dizer. Então, acho que essa é uma segunda dimensão. O Gilmar Mendes é um correligionário partidário. Ele recebe ligações diretas no celular de governador do Mato Grosso e promete alguma diligência para acelerar o processo dele. Recebe ligações de Aécio Neves, almoça com Serra e Armínio Fraga, antes de um julgamento do PT, no qual ele faz grandes discursos naquele auge do antipetismo. Ele arquiva investigações ou deixa prescrever investigações contra essas autoridades. Ele agiu bastante lá de cima para obstaculizar ações da Lava Jato de São Paulo e do Rio de Janeiro, que, apesar de compartilharem do nome e ter razões institucionais para ter compartilhado do nome, não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba. E essas lava-jatos, por sinal, chegavam ou tocavam e começavam a incomodar interesses dele mesmo, Gilmar Mendes, como proprietário de uma empresa de educação, em relações meio mal explicadas com a FEComércio no Rio de Janeiro. Isso, correligionário político. O Gilmar Mendes é empresário da educação jurídica, ilegalmente, porque isso viola a LOMAN, mas há alguns que argumentam que isso não viola a LOMAN, porque a LOMAN autoriza que juízes sejam cotistas de empresas, mas não gestores. Todo mundo sabe que o Gilmar é gestor, e na prática ele é gestor, ainda que não no papel, mas mesmo que isso fosse aceitável, no fundo, esse dispositivo da LOMAN ele é inconstitucional, porque a Constituição basicamente veda tudo a juiz, que não o exercício da jurisdição e um exercício de carreira de professor. Portanto, o juiz ser cotista passou a ser inconstitucional. Isso sou eu que estou falando, e muita gente está falando. Essa lei nunca foi declarada, ou esse artigo nunca foi declarado inconstitucional, porque, enfim, precisa ser por quem justamente por aquelas autoridades interessadas em não declarar inconstitucionalidade disso, que são os próprios juízes. Mas aqui é tão literal a ilegalidade disso que é importante de ser dito. E essa empresa não é só uma empresa lucrativa, que fecha contratos com o poder público, etc., mas é uma ferramenta para toda sorte de troca de favores, de organizações de encontros no meio jurídico. É um instrumento de poder e influência nas elites jurídicas. De diversas formas, tem aí uma longa conversa. Em quinto lugar, ele é empresário do agronegócio. Portanto, não há discussão, por exemplo, sobre terra indígena em que interesses pessoais e econômicos do Gilmar Mendes, pessoalmente, da família de Gilmar Mendes, não estejam envolvidos.
Em sexto lugar, ele tem uma relação multifacetada e interessada com o jornalismo. Em primeiro lugar, ele pauta jornalista, ele é um ministro que... Ele é uma espécie de pauteiro, efetivamente, ele diariamente liga para diversos repórteres que ele leu, para sugerir pauta, para comentar o que saiu, para criticar o que não gostou. Ele instrumentaliza o jornalismo, ele usa do jornalismo como assessoria de imprensa, gestor da sua imagem, dos seus interesses. Tem seus próprios porta-vozes e cães de guarda no jornalismo. E acho que aqui, enfim, a gente está falando numa reunião privada, e acho que toca temas delicados, mas não é segredo para ninguém que um veículo como Conjura, mas funciona como uma espécie de porta-voz e assessoria do Gilmar, entre outros repórteres específicos, que a qualquer momento são acionados e escrevem em sua defesa. E, por último, uma terceira faceta dessa sexta característica: Gilmar Mendes persegue jornalistas. Gilmar Mendes acabou de condenar o jornalista importante que escreveu um super livro sobre a Operação Satyagraha, o jornalista Rubens Valente, que hoje está no UOL, já passou por outros veículos, que foi absolvido na primeira instância, mas à medida que você vai subindo as instâncias, obviamente, a aura de influência do Gilmar Mendes sobe e basicamente o livro do Rubens Valente não era um livro sobre Gilmar Mendes, tinha um capítulo sobre Gilmar Mendes que basicamente relacionava fatos, eram fatos públicos, documentados, mas isso basicamente ofendeu a honra do Gilmar Mendes, e o STF, poucas semanas atrás, ratificou essa decisão e condenou Rubens Valente, um repórter, a pagar, e a respectiva editora, inviabilizou a publicação do livro e a circulação do livro, e o condenou a pagar um valor ainda não calculado, mas certamente mais de R$200 mil. E, por fim, em sétimo lugar, o Gilmar Mendes tem uma relação multifacetada com a advocacia. Sua esposa é sócia de um dos principais escritórios de advocacia do país e que advogam muito no STF, é amigo íntimo desse advogado do qual a sua esposa é sócia, e acho que ficou famoso numa reportagem do Luiz Macluf, na Piauí, anos atrás, em que ele conta como esse advogado muito influente hospeda Gilmar Mendes em suas casas de Nova York e Buenos Aires. Enfim, finalmente, seus advogados são também seus funcionários do IDP, seus alunos e ex-assessores. Essa anedota que eu comecei toda essa história, daquele que foi rejeitado, pelo menos recebeu um parecer negativo na Comissão de Direitos Humanos, ele é um advogado de Gilmar Mendes, é o advogado que processou o jornalista, é o advogado que está advogando pelo marco temporal das terras indígenas, ou seja, causas que nada tem a ver com direitos humanos, e foi a indicação de Gilmar Mendes. Falando só do primeiro, eu gastei muito tempo porque essa é uma personagem mais rica, mas as duas próximas são mais simples. O Toffoli, acho que importante dessa notícia de hoje, não é nem o fato de que ele mandou arquivar pedidos de investigação de Paulo Guedes para suas offshores, não é do mérito que eu gostaria de falar, mas é mais desse aspecto imprevisível do STF, desse aspecto fragmentado numa decisão monocrática. O Toffoli basicamente diz que quem deve tomar providências em relação a isso é o Procurador-Geral da República, e que ele, como ministro do STF, não pode fazer nada. Essa é uma postura diferente, por exemplo, do que tem feito Rosa Weber, do que tem feito Alexandre de Moraes, do que tem feito Carmen Lúcia em temas parecidos, em uma tentativa de bater as portas do STF para tentar, não exatamente dar um bypass ou driblar o PGR, mas de uma maneira de fazer um PGR que é percebido de maneira generalizada como omisso, de pressionar o PGR a agir. Então, o que eu quero apontar nisso é a absoluta imprevisibilidade, disfuncionalidade e casuísmo do Supremo. Não tem padrão, esse é um exemplo, mas não tem grandes padrões decisórios, tudo depende muito de com quem cai nessa distribuição dos casos. E acho que Toffoli exemplifica outras coisas, muitas outras coisas também, mas numa dimensão infinitamente
menos multifacetada que Gilmar Mendes, e finalmente Fux, ao tirar da cartola uma solução para o problema dos precatórios, junto com o ministro do TCU, na verdade, o ministro Rodrigo Dantas, acho que mostra uma dimensão do Luiz Fux, pela qual ele se destaca, que é a sua propensão como ministro de um tribunal de negociar, de colocar constitucionalidade sujeita a uma espécie de mediação entre atores interessados, né? Fazer permutas, fazer negociações. Então, isso está muito em Toffoli também, essa tentativa de ou de obstruir, que ele fez muito, ou de achar que a sua função como juiz constitucional, que deveria ser, enfim, julgar a constitucionalidade de leis e atos e assim por diante, ele submete a constitucionalidade à negociação. Para não falar de como ele fez isso, num caso famoso, ele fez isso em muitas situações, essa tentativa de negociar com o Congresso, negociar com o Executivo que decisão tomar, mas ele é muito famoso por ser um representante corporativo dos interesses corporativos da justiça, né? Então, quando a gente discute, eu acho que o processo mais escandaloso disso foi o do auxílio moradia para juízes. O judiciário concedeu um auxílio moradia generalizado, quando o auxílio moradia sempre existiu para cobrir despesas específicas de juízes que precisam morar em outra localidade, mas o judiciário pegou esse atalho para fazer um aumento de salário, coisa reconhecida abertamente por muitos juízes. Isso foi questionado no STF. Luiz Fux basicamente engavetou por 5 anos e, quando decidiu para jogar numa Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União, isso não deu certo. Aí ele condicionou a revogação da sua liminar, que aceitava aquele auxílio moradia, ao aumento salarial do judiciário como um todo. Isso é tão normalizado que isso está escrito na decisão dele, na liminar dele. Ele fala, só se para de pagar auxílio moradia quando o aumento for concedido. Isso que seria um descalabro, isso está escrito, não foi nem que ele fez isso nos bastidores. Então, acho que ele encarna muito, enfim, e acho que o mais folclórico dele, né, o lobby que ele fez pela indicação da filha dele ao TJ do Rio de Janeiro como desembargadora, acho que tem toda uma história muito curiosa de como isso aconteceu, de como foi a sabatina da filha dele, assim por diante. Mas eu começo por aqui, porque acho que isso dá um pano de fundo para a nossa discussão, e o judiciário, como eu disse, ele reúne um mosaico de temas muito grande. É interessante fazer esse sobrevoo panorâmico, porque o interesse e a atenção que o judiciário chama no peso político que ele adquiriu no sistema constitucional é um interesse relativamente recente, tanto para o jornalismo, quanto para a ciência política, para os observadores políticos em geral. Então, acho que seria interessante, mas não vai ser exatamente o meu propósito, mas claro que seria interessante discutir a constituição histórica, a evolução histórica desse grupo social particular, a origem social e a demografia dos juízes e atores do sistema de justiça, seu poder de influência e sua constituição de uma certa elite, a atuação política de classe, a sua atuação corporativa, o custo econômico dessa instituição em relação ao PIB, que, de acordo com diversas estimativas e tentativas de comparação, é talvez o judiciário mais caro do mundo em relação à proporção do PIB, a compreensão dessa cultura, do seu ethos, da ideologia presente nesse judiciário, a arquitetura institucional, o que há de avanços e o que há de gargalos nessa instituição,
quais são as reformas desejáveis, a sua atuação jurisdicional, o que juízes pensam e decidem, como argumentam, como fazem uso da linguagem, que estilo retórico tem, que práticas de mistura do público com o privado estão meio que normalizadas, o quanto que suas decisões reforçam padrões de injustiça, desigualdade, discriminação e assim por diante. Então, tudo isso vem sendo estudado mas eu gostaria de apontar que acho que há alguns sensos comuns que saíram que entraram no vocabulário político mais da esfera pública, foi incorporado pelo jornalismo, e são expressões de origem acadêmica para falar de juízes e tribunais. E eu vou enumerar essas 3 ou 4 expressões para basicamente dizer que elas, ainda assim, dizem muito pouco sobre formas importantes de se investigar, se criticar, se avaliar o Poder Judiciário e o sistema de justiça. A primeira delas é essa expressão banalizada, ativismo judicial, né? Uma expressão que faz uma espécie de juízo sobre o lugar do Poder Judiciário num sentido mais qualitativo. Quando se fala em ativismo, está se insinuando que existe uma espécie de usurpação da separação de poderes, usurpação pelo Poder Judiciário, em geral, do poder que é próprio do Legislativo, etc. E essa expressão ela tem sido utilizada de modo retórico para se referir a qualquer decisão que parece mais extravagante e assim por diante, mas é uma expressão, isso vai ficar claro mais adiante, que no final das contas se banalizou e não quer dizer muita coisa. Uma outra expressão importante é a judicialização da política, que também se refere ao lugar do judiciário, mas acrescenta uma dimensão quantitativa, é uma sensação de que todos os conflitos sociais e políticos no Brasil acabam chegando no judiciário, enquanto o ativismo judicial tem uma conotação crítica. Em geral, é crítico porque o judiciário está fazendo algo para além do que ele poderia e deveria fazer. Judicialização da política pode ter tanto uma conotação crítica pela percepção de que nossos conflitos sociais não têm sido resolvidos pelo sistema político, mas é também uma constatação do Estado de Direito, né? E de um Estado de Direito tão ambicioso quanto aquele fundado pela Constituição de 88, é natural que muitos conflitos, que qualquer conflito possa parar lá e talvez uma forma de entender e tentar neutralizar o aspecto negativo da judicialização possa ser pensar como os juízes, de fato, têm reagido a isso, como os juízes administram isso. Tem expressões um pouco... Neoconstitucionalismo entrou, apesar de ser uma expressão um pouco exótica, diz respeito ao lugar proeminente do judiciário, mas, em particular, de uma corte constitucional na proteção e na garantia da própria Constituição, essa Constituição de tipo muito particular, que é a Constituição de 88, na história constitucional brasileira, mas não tão particular em relação à história constitucional global. O pós-Segunda Guerra é um momento da história em que constituições desse tipo, com muita pretensão de reforma e mudança social, surgiu. Então, o peso que isso colocou nas costas de cortes como ator ou como motor importante dessa transformação social prometida pela Constituição foi também generalizado. Então, a corte passou a ser um protagonista da megapolítica, propriamente dita, de uma forma que nunca tinha sido na história. O STF reproduz esse padrão, não é um padrão unicamente brasileiro. E, finalmente, tem uma dicotomia que caiu também na linguagem comum para se referir, para se avaliar e classificar decisões judiciais, que é essa dicotomia garantismo de um lado e punitivismo de outro, ou, para usar o termo mais anedótico ou que se refere a uma operação em particular, que é o anti-lavajatismo contra o lavajatismo. Então, é o judiciário, nesse momento, que embarcou numa espécie de missão messiânica e salvacionista
por esse instrumento que o judiciário tem, que é o varejo do processo penal, e me parece que essa dicotomia hiperrígida tem tido alguns efeitos perversos na forma como nós avaliamos e criticamos desdobramentos que o processo de combate à corrupção tem tido. Então, só para dizer que todas essas expressões, eu acho que tem algo a falar sobre essa expansão do Poder Judiciário por novos terrenos, mas dizem pouco sobre coisas muito importantes, sobre integridade judicial, sobre interpretação jurídica, ou sobre o que explica a decisão X não tem nada a ver com a lei, nem com a decisão Y em caso semelhante. São expressões que nada dizem sobre arquitetura institucional, sobre rituais de imparcialidade, sobre modos de decidir, e dizem pouco sobre, por assim dizer, desvios da legalidade que o judiciário às vezes pratica e que a gente precisa, e que são problemas mais urgentes. Acho que esse é o ponto. Aquelas categorias, a maior parte delas são categorias meio que estrangeiras até, incorporadas ao debate brasileiro acadêmico, mas que tem muito pouco potencial de iluminar problemas talvez mais urgentes, iluminar patologias mais importantes, e assim por diante. Então, dito tudo isso, acho que eu chego ao centro do que eu queria dizer hoje, que é fazer um diagnóstico judiciário sobre a lente de dois conceitos bem abertos da teoria política, né? Tanto o conceito de república quanto de democracia, e eu poderia trazer também conceitos de Estado de Direito, de justiça social, de autoritarismo, mas acho que democracia e república são abertos o suficiente para caracterizar um diagnóstico mais amplo, talvez mais abrangente, sem cair em armadilhas de expressões retóricas que perderam seu potencial crítico e assim por diante. Então, acho que para fazer um diagnóstico do judiciário brasileiro, do sistema de justiça brasileiro como antidemocrático, antirrepublicano, é importante dizer algumas palavras sobre como eu imaginaria, e isso não é óbvio, como eu imaginaria um judiciário democrático e um judiciário republicano. E falar em judiciário democrático, ele não é exatamente, ele é um pouco contraintuitivo dizer isso, porque tradicionalmente o judiciário é pensado como uma instituição que presta um serviço à democracia, como um elemento externo, indispensável, mas ainda assim externo, a esse conjunto de engrenagens próprias de como nós entendemos democracia, basicamente competição eleitoral, basicamente o exercício do voto e da regra de maioria disciplinada na disputa entre elites políticas. O que o judiciário tem a ver com isso? Bom, o judiciário aplica a lei, etc., mas é mais do que eu quero saber o que o judiciário, como o valor democrático pode em si inspirar uma reflexão sobre um judiciário melhor, de acordo com o critério democrático. E eu entendo, isso vem de um pouco de uma reflexão de uma teoria sobre democracia. Tem três ingredientes importantes que se misturam na democracia, que são representação, participação e deliberação. E isso ilumina muito os processos de competição eleitoral, mas talvez sejam critérios importantes também para entender como um judiciário pode ser democrático. Então, quando a gente pensa em representação, na arena da competição política, a gente pensa em eleição, em voto, em processo legislativo e assim por diante. E a gente está preocupado em quem são os representantes, no final das contas. A gente pensa em pluralidade e diversidade. Mas, por esse critério, dá para se pensar também em judiciário, não para se defender representação eleitoral e eleição de juízes, obviamente que não é isso, mas dá para se defender, por exemplo, um judiciário diverso, demograficamente, e, para tanto, ter mecanismos transparentes de entrada e de ascensão na carreira. O judiciário tem que ser representativo da diversidade brasileira. Esse é um judiciário
sob esse aspecto democrático. Sob o aspecto da participação, que basicamente exige, demanda multiplicidade de vozes, porosidade, a possibilidade de atores diversos falarem. Esse critério funciona para o núcleo da democracia, mas também funciona para o judiciário. O judiciário democrático, sob o ângulo da participação, o judiciário, para resumir bastante essa história, mas o judiciário, para começar, com acesso à justiça. Acesso à justiça, claro, tanto sob um ponto de vista da existência de ações e de juízos fáceis para qualquer um da população acessar, mas também um judiciário com bastante capilaridade, um judiciário distribuído territorialmente, tantas coisas que a gente pode pensar em acesso à justiça. Mas um judiciário democrático, sob o ponto de vista da participação, é um judiciário com bastante acessibilidade. O terceiro ingrediente da democracia, além de representação e participação, que eu disse, seria a deliberação. De novo, é um ingrediente da democracia que desperta muitas discussões. Basicamente, deliberação é um elemento que busca dar mais profundidade, densidade argumentativa às decisões democráticas. E quando se olha para o judiciário democrático, ele é um judiciário que leva a sério praticamente o seu único e mais valioso mecanismo de legitimação, que é a qualidade dos seus argumentos. A qualidade dos seus argumentos, sobretudo no sentido formal, é um argumento coerente, argumento consistente, um argumento comunicado de forma retoricamente ou literariamente acessível. São critérios formais. Claro que a gente pode pensar no judiciário democrático a partir de um critério substantivo, um critério de output. O judiciário democrático é um judiciário que decide, cujas decisões promovem, reforçam e aprofundam a democracia. Para traduzir isso em poucas palavras, é um judiciário que respeita os direitos fundamentais, os direitos constitucionais, é um judiciário que está à altura da filosofia constitucional. Para mim, o judiciário democrático é isso. O que é um judiciário republicano? Bom, aí aqui a gente traz outras categorias para a mesa. O judiciário republicano é um judiciário que tem mecanismos importantes para neutralizar essas possibilidades de confusão do público com o privado. Em outras palavras, ele é um judiciário que leva a sério e regula seriamente seus conflitos de interesse, seus mecanismos de suspeição, impedimento. Em segundo lugar, um judiciário republicano, ele é sério e adota padrões rígidos de integridade, decoro e ética judicial, e tem formas de controlar isso, porque sabemos que há certas profissões com certos ônus especial, em função de outro valor republicano, que é, no caso do judiciário, a imparcialidade. Imparcialidade não como uma tentativa de assegurar que o juiz, dentro da sua cabeça, esteja absolutamente imparcial, mas como uma forma de se garantir, de se proteger essa imagem de imparcialidade, a ideia de que é necessário parecer imparcial, ou seja, tem uma dimensão objetiva, para além de uma dimensão subjetiva da imparcialidade. Um judiciário republicano é um judiciário que mescla independência judicial é um valor fundamental, mas com responsabilidade, e responsabilidade exige controle e accountability. E há uma noção muito soberanista e autocentrada de independência judicial que tem interditado qualquer discussão sobre responsabilização e controle do judicial, que não pelos próprios juízes, que não pela própria cúpula do Poder Judicial. Um judiciário republicano é um judiciário não arbitrário nos seus procedimentos, é um judiciário muito criterioso e transparente em relação aos seus procedimentos. Então, isso, para acabar em poucos minutos agora, eu estou dizendo aqui o que é judiciário democrático e judiciário republicano. E o que é o judiciário brasileiro, afinal? Agora, então, portanto, eu termino com esse diagnóstico de um judiciário que não é, ou que tem graves problemas sob o aspecto democrático e republicano, a partir de tudo que eu entendi aqui como democrático e republicano. E eu faço isso tentando usar uma categoria que tenta fazer uma caracterização sociológica e institucional
da ideologia hegemônica que governa o judiciário brasileiro. Eu chamo essa categoria, ou esse extrato do judiciário, que não é necessariamente generalizante, mas, de novo, tenta captar essa fração hegemônica do judiciário que eu chamo de magistocracia. E a magistocracia tem 5 características para mim, acho que isso vai ficar bem claro como isso traz problemas tanto do ponto de vista democrático quanto do ponto de vista republicano. A magistocracia ela é autoritária, para começar. Ela é autoritária basicamente porque ela viola direitos. O Poder Judiciário ele é coautor, se não o autor principal, da maior tragédia humanitária brasileira, com o encarceramento em massa. É uma crise humanitária das mais sérias do Brasil. Ele é coautor da blindagem da polícia que mais mata no mundo, que mais morre também. É o judiciário que reage a qualquer crítica pública, e eu já passei pessoalmente por isso, fazendo insinuações e ameaças de processo, declarações públicas, sempre num sentido muito de autodefesa e de celebração. O judiciário não exerce praticamente nada de autocrítica, e a ideia de autocrítica eu sei que passou a ser muito controversa porque adquiriu sentidos problemáticos na política brasileira, mas o judiciário está muito pouco aberto à crítica pública. Então, é autoritário nesse sentido, mas não é só autoritário, ele é autocrático. O que eu quero dizer com autocrático é que o judiciário reprime a independência judicial. A independência judicial não no sentido da sua instituição, porque por essa independência ele preza muito, mas ele viola e regula e patrulha a independência judicial interna do juiz individual. Existem mecanismos de patrulhamento de juízes específicos por, eventualmente, tomarem decisões que não agradem à hegemonia cultural do judiciário. Para pegar casos concretos, a desembargadora Kenarik Bujican sofreu processo da Corregedoria do Judiciário Paulista, o outro juiz, Roberto Corcioli, porque, basicamente, eram combatidos pelo Ministério Público, porque, basicamente, eram um pouquinho mais exigentes no ato de mandar prender. Isso incomodava muito o Ministério Público. Então, é autocrático nesse sentido, mas não é só autoritário e autocrático, ele é autárquico também. E autárquico no sentido de se blindar do controle externo, em nome, como eu já disse, de uma noção muito mistificada, bastante nebulosa e autointeressada de independência judicial. O judiciário, além dessa autoritária, autocrática e autárquica, ele também é rentista. Ele ocupa boa parte do seu tempo com demandas corporativas, faz parte do 0,08% da pirâmide social brasileira e, de fato, utiliza-se de mecanismos muito complicados de permutas de ilegalidade, como já se demonstra em pesquisa, o quanto que o diálogo entre presidentes de tribunais de justiça e governadores de estado, há evidências de que se utilizam das ferramentas bastante complicadas que o presidente do Tribunal de Justiça tem, por exemplo, a suspensão de segurança, para tomar decisões que interessem ao governo, recebendo contrapartidas e assim por diante. É rentista por esses mecanismos que basicamente não respeitam o teto constitucional. Então, a gente está há 35 anos da Constituição brasileira sem capacidade de disciplinar um judiciário que respeite o teto constitucional, porque criam saídas criativas, de legalidade criativa, para se romper o teto constitucional, sem limites, para se duplicar, triplicar o que se poderia ganhar. E, finalmente, a quinta categoria característica da magistocracia, ela é dinástica, ela é povoada por redes dinásticas de favorecimento. Todos esses traços, claro, não são exclusivos da magistocracia, como se a cultura política brasileira, ou como se o resto da sociedade brasileira não tivesse nada a ver com isso. Mas o que eu quero enfatizar é que o Poder Judiciário tem uma construção institucional que leva a isso às últimas consequências, e que aprofunda isso, e que tem uma especificidade dentro dessa instituição, desses traços que podem ser generalizados para outras esferas da sociedade brasileira e da política brasileira,
E, claro, eu não falei nada sobre a STF, e eu poderia apontar algumas coisas sobre a STF, sobre o quanto que a STF expressa isso também, de maneira mais ou menos profunda, e, claro, o quanto que de fichas a gente coloca no STF como uma espécie de instância de resistência ao autoritarismo que podemos enxergar no projeto do atual governo. Conrado, com tudo isso, o Supremo tem sido talvez a única barreira contra os arroubos do Poder Executivo hoje no Brasil. Quer dizer, com tudo isso, todos os dias ou todas as semanas, eu agradeço de alguma maneira ao Supremo. E eu quero te fazer essa pergunta. Você avalia, como eu avalio, que o Supremo tem servido de ponto de resistência e de contenção, que se ele tivesse sido frouxo institucionalmente falando, nós talvez já estivéssemos numa situação muito pior no Brasil? Eugênio, você já começou pelo bloco que eu deixei de fora da minha exposição inicial, então eu, de fato, tinha anotado algumas coisas, mas vamos direto ao ponto. Eu também agradeço também pelo fato de que restaram algumas ferramentas por meio das quais o STF tem gerido, tem reagido às investidas do governo Bolsonaro. Então, eu avalio que sim, o STF tem servido de ponto de contenção. Mas eu acho que a gente também, o que eu acrescentaria a isso é que algumas coisas. Primeiro, não dá para ser muito condescendente e celebratório do STF, porque o STF faz. Primeiro que, para começar essa história, né, antes de Bolsonaro chegar, a STF, nos últimos 10 anos, é um tribunal. Claro que as origens das suas patologias de hoje são mais remotas, suas patologias são de diversas naturezas, mas o STF sempre foi muito soberbo e foi se estragando e se degradando ao longo dos anos, e à medida que e foi participando da degradação política brasileira, né, ajudando a construir condições para que tudo isso chegasse. E quando o autocrata chegou com um plano autocrático mais claro, ele pegou o STF despedaçado. O STF nada fez para criar funcionalidade, para criar institucionalidade, para reagir a Bolsonaro. Então, a primeira crítica que eu faço é o STF é, sim, um ponto de contenção, mas um jogador muito ruim ainda. Todas as suas patologias continuam presentes. Nenhum gesto de conserto, nenhum gesto de consciência, de criação, de coesão, de liderança surgiu naquela corte ainda. Eu sei das dificuldades que é de se criar isso, sei das dificuldades que cada membro individual desse tribunal tem para liderar um processo. Ninguém ali tem condições de liderar um processo dessa envergadura. E de fato, o autocrata chegou quando o STF já estava numa crise muito séria. A gente precisa continuar apontando isso. E uma segunda coisa que eu acho que você dizer, e talvez esse assunto volte na discussão, imagino, porque se formou esse consenso de que o STF tem sido um ponto de resistência, mas dá para problematizar esse consenso também. E dá para problematizar esse consenso começando pela suposição de que o STF existe enquanto instituição. O STF, na maior parte do tempo, ele não é um STF, ele é um ministro específico. Então, essa é uma primeira coisa importante ser dita. Eu agradeço, mais do que agradecer ao STF, eu agradeço muitas vezes ao Alexandre de Moraes pelo que está fazendo numa ferramenta específica, anômala e extravagante que foi criada naquilo ali, que é um inquérito com objeto indefinido, com prazo indefinido,
e distribuído a um ministro específico sem adotar o mecanismo de distribuição. Está cheio de problema, mas a gente até fica mais cauteloso em falar disso, porque ele está servindo de fato para alguma coisa. E esse inquérito absolutamente extravagante, ele virou uma ferramenta muito particular de gestão pré-processual, porque é um inquérito, não é um processo penal, da relação do Bolsonaro com o judiciário, na mão de um único gestor, que é Alexandre de Moraes, que manda prender, manda soltar, acrescenta um novo investigado. Tem muito pouca transparência. Eu morro de medo desse inquérito, ao mesmo tempo. Então, esse é um ponto. Eu agradeço a alguns juízes específicos por decisões específicas que tomam, apesar de ser contraditório com uma percepção de que o tribunal teria mais força. O pano de fundo do que eu estou dizendo é o STF, apesar de ainda estar resistindo, resiste muito mal. Resiste muito mal. E resiste pouco. Porque a gente pode listar aqui uma série de decisões que o STF não tem coragem de tomar. Decisões importantes para o Brasil, para a democracia, assim por diante. É importante apontar aquilo que o STF não está fazendo, além de celebrar aquela meia dúzia de decisões importantes. No âmbito da pandemia, o STF decidiu decisão fundamental que permitiu a estados e municípios, por exemplo, enfim, na ausência do governo federal, que governos estaduais e municipais adotassem medidas sanitárias, etc. Decisão importantíssima, mas vamos fazer um balanço geral da pandemia, vamos ver a atuação do STF nas terras indígenas que Barroso, como relator, não teve condições de exigir um plano decente das Forças Armadas para isolar as terras indígenas de marco temporal. Fux não teve coragem de pôr na pauta, tirou da pauta depois da maior mobilização da história dos indígenas. Ações climáticas que dizem respeito ao controle de desmatamento, o STF está morrendo de medo dessas ações e vai gerindo de maneira arbitrária o seu tempo. Sistema carcerário, STF não aceitou que se tivesse medidas de exceção em virtude da pandemia. Operações policiais no Rio de Janeiro. Foi uma decisão muito importante do Fachin, essa sim precisa ser celebrada. Mas, enfim, meu ponto é, um tribunal dilacerado assim, que não faz nada para se consertar, é uma resistência que deve ser celebrada, mas, puxa, que resistência pobre essa, e resistência de alguns ministros. E é justamente o fato dessa resistência ser tão personalizada em Barroso para algumas decisões, tão personalizada em Alexandre de Moraes e outras decisões, que permite ao autocrata atirar nessas pessoas específicas. Essa é uma forma muito frágil de um tribunal qualquer agir. O tribunal precisa agir como tribunal, não como decisão monocrática de um ministro específico. Porque isso, inclusive, dificulta para o próprio autocrata. O autocrata fala muito pouco do STF, ele fala de Barroso, ele fala de Alexandre de Moraes, ele ataca, ele convoca a sua turma contra esses caras. Enfim, essa problematização que eu queria fazer. Primeiramente, depois dessa sua apresentação, que é muito contundente, eu percebo um imenso pessimismo em relação ao futuro do judiciário no Brasil. Quer dizer, eu não consigo imaginar como esse Estado que você bem descreveu aqui vai poder ser consertado aí nos próximos anos. É algo realmente angustiante. Você compartilha da ideia de que, a partir do momento no Brasil que surgiu o televisionamento das decisões do judiciário, essa espetacularização das decisões transmitidas ao vivo pela televisão, que isso possa ter tido um papel destrutivo na própria maneira de agir do judiciário? Eu tenho uma intuição que isso foi algo péssimo. Então, nessa primeira pergunta, eu queria saber se há outras experiências similares em outros países de transmissão ao vivo de decisões, porque, pelo que eu sei dos países maduros, né, as decisões são silenciosas, ninguém sabe, os argumentos, é um negócio bem mais discreto.
Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais são as melhores práticas no mundo do ponto de vista de escolha de membros da Corte Suprema? É sempre assim? O presidente tem sempre a prerrogativa de indicar os ministros que estão, em suma, as vagas que estão disponíveis, ou existem outros critérios, outras boas práticas em países maduros, sérios, que no futuro, eventualmente, isso possa mudar no Brasil? O televisionamento, com a pretensão de televisionar tudo o que se faz no plenário do STF, tem um papel complicado, e eu tenho essa sensação faz muitos anos, desde o mensalão. Foi no mensalão que isso ficou mais claro, foi no mensalão que o Brasil passou a nomear, a identificar e a assistir com todas as suas emoções políticas às sessões do STF. O que eu diria, eu sei que essa é uma posição que tem despertado muitos debates, mas eu começaria essa discussão por meio de uma problematização dos dois valores que se atribui, os dois valores principais que se atribuem ao televisionamento. O primeiro valor é transparência, o segundo valor é controle do STF. O STF está mais transparente e o STF está mais sujeito a controle por meio do televisionamento. E claro que o televisionamento é apenas uma única variável, e tem muitas outras em operação e combinadas, mas o meu argumento é que, no fundo, o televisionamento contribui muito pouco, tanto para a transparência quanto para o controle. O televisionamento, na verdade, contribui para a perpetuação e aprofundamento do obscurantismo do STF. Esse é um argumento, enfim, tem longas discussões sobre transparência, etc. Isso contribui para o obscurantismo e contribui muito para o populismo judicial, né? O populismo judicial enfim, uma espécie de tentativa do juiz, que não é político eleito, de falar para o povo. E o julgamento do mensalão foi, obviamente, isso. Tem muitos processos paralelos que estão meio que combinados. Esse fenômeno do juiz, do ministro do STF em particular, começar a falar que está escutando a opinião pública, ou mais do que está escutando o sentimento social. Claro que a TV intensificou, claro que você extinguir a TV Justiça, você não soluciona as mazelas do judiciário de um dia para o outro. É importante perceber que a transparência importante da decisão do STF está muito mais na transparência dos argumentos de uma decisão do que no fato de que eu estar assistindo Joaquim Barbosa lendo o seu voto, né? Isso é uma outra característica que também enrijeceu, a televisão enrijeceu, em geral, as sessões do STF, sobretudo nesses casos que, de fato, vão para o plenário e tudo mais. A TV cria um incentivo para que as decisões sejam lidas, sejam rígidas, que o debate ali não sirva para nada, não sirva para maiores alterações nas decisões, etc. Eu só gostaria de fazer uma qualificação adicional, que esse momento específico de uma sessão do plenário televisionada é um momento que, em termos quantitativos, da quantidade de decisões que o STF toma, é uma expressão minúscula de tudo mais que o STF faz. Aquilo que está se passando na TV é um momento que representa muito pouco, em termos quantitativos duros, das decisões que o STF toma. Então, é importante perceber também aquilo que tem sido, seja porque é decidido monocraticamente, seja porque é decidido nas turmas, seja porque é decidido em métodos de decisão em escala. Isso não é representativo de tudo que o STF faz, mas é representativo das decisões mais importantes que o STF toma, sem dúvida. Tem um fenômeno mais recente, que a gente ainda está assistindo e estamos acompanhando que fim vai dar, que é o chamado plenário virtual. O plenário virtual, na pandemia, se aprofundou. O plenário virtual não é a reunião online deles que a gente assiste. A reunião online é basicamente um reunião de plenário.
Plenário virtual é outra coisa, é ministros mandando seus votos prontos no sistema, sem nenhuma deliberação, sem nenhum debate, e os votos vão ali se somando. Isso está tendo implicações importantes que ninguém ainda não se consolidou nem nada. Estou acrescentando isso porque tem transformações acontecendo. E, de fato, o televisionamento, só para terminar um outro detalhe, eu acho que é valioso que se televisione muitas coisas dos tribunais. É valioso que se televisione, por exemplo, o momento que os advogados vão lá e falam com os ministros e fazem suas sustentações orais. Tem muita coisa que o televisionamento ajuda. O problema do televisionamento, o problema não é a existência da TV Justiça e que se transmitam coisas do tribunal. O problema disso é que existe uma ideia de que só haverá transparência se transmitir 100% de tudo que se faz. E não se permite aos ministros nenhum momento mais em privado em que alguma deliberação mais sincera pode acontecer, supondo que os juízes estejam de boa-fé, querendo deliberar de boa-fé, que é um pouco a regra de qualquer tribunal constitucional do mundo. O STF foi o primeiro do mundo a adotar televisionamento e influenciou um segundo tribunal no mundo a fazer isso, que é o Tribunal Mexicano. Não sei dizer muito dos efeitos que estão no México, mas causou essa perplexidade também, e causa muita perplexidade por aí. Claro que juízes mal intencionados, longe das câmeras, podem fazer os arranjos corruptos que quiserem. Mas é uma ilusão também, ao mesmo tempo, achar que a TV Justiça é que está evitando que ministros do STF façam arranjos patrimonialistas. Não é a TV que vai evitar isso. Na verdade, a TV cria a ilusão de que está tudo sob as câmeras, mas não necessariamente está tudo sob as câmeras. Então, a TV não nos protege de muita coisa e, ao mesmo tempo, cria alguns desvios importantes. Segunda questão, melhores práticas do mundo na escolha de ministros. De fato, não existe um método perfeito. Todos os arranjos institucionais dependem das pessoas que os praticam. Em muitos países, certas convenções constitucionais auxiliam o processo a gerar bons nomes, convenções no sentido de normas não escritas, mas que são profundamente respeitadas pela tradição e que criam constrangimentos, assim por diante. Há, sim, outros mecanismos. O mecanismo do presidente nomear e ser sabatinado pelo Senado é um mecanismo inventado na Constituição Americana e que influenciou, sobretudo, cortes influenciadas pelo modelo americano. A América Latina foi muito assim, algumas coisas na Ásia. Isso não é o modelo de corte da Europa. Na Europa, para pegar o exemplo alemão, ele tem um esquema de revezamento nas instituições que podem nomear. Então, para um número X de cadeiras é a Câmara que nomeia, para o número Y de cadeiras é o Senado. Tem outros modelos que criam uma espécie de instituição independente, uma espécie de judicial committee para fazer indicações judiciais. Tem sistemas interessantes que despolitizam e tentam despolitizar esse processo, e qualquer sistema vai estar sujeito a degradações em cada contexto. Mas para aproveitar essa pergunta e dizer algumas coisas sobre o sistema brasileiro, acho que é importante dele ser pensado e avaliado. Acho que é muito importante a gente fazer o diagnóstico correto de quais são os seus problemas, porque criou-se um certo senso comum de que o grande problema do nosso sistema era que os ministros nomeados pelo presidente X ou Y acabavam sendo representantes desse presidente X ou Y no STF. Isso nunca foi verdade. Talvez a gente esteja assistindo um momento de virada disso, no modo de Bolsonaro fazer suas nomeações e de exigir uma espécie de vassalagem do seu indicado, mas isso nunca foi verdade. Se há problemas nesse sistema, o sistema não é a suposta servidão do ministro nomeado ao presidente e ao governo que o nomeou. Nunca foi esse problema. Mas eu acrescentaria algo que, independentemente do método de nomeação pelo presidente, uma coisa muito grave do nosso sistema e que nunca esteve muito bem percebida e que ficou muito gritante no momento, não diz respeito apenas a quem pode nomear e como nomear, mas diz respeito a quem se pode nomear.
não existe nenhum mecanismo de quarentena ou de impossibilidade de nomeação, por exemplo, de ministros, e sequer do Procurador-Geral da República, por exemplo. Então, o fato de que o presidente brasileiro pode nomear, sem respeitar qualquer quarentena, o Procurador-Geral da República, faz com que esse Procurador-Geral da República tenha incentivos enormes em não exercer o seu papel, que é de controlar ninguém menos que o presidente da República. O mesmo raciocínio vale para advogado-geral da União. Advogado-geral da União é uma instituição complicada porque ela precisa exercer a advocacia de Estado, mas o seu chefe, o advogado-geral da União, ao mesmo tempo, ele tem um status de ministro, nomeado pelo presidente, e tem todos os incentivos para disputar essa cadeira. Então, acho que uma primeira medida importante que eu faria era se pensar no mecanismo de quarentena. O presidente não deveria poder nomear o PGR e, a partir disso, politizar o processo de nomeação e fazer promessas ao PGR em nome da contrapartida que o PGR entregaria e está entregando, que é sua omissão. O Bolsonaro praticou essa variável como nenhum outro presidente. Ele politizou o processo desde o primeiro dia de governo. Isso nunca tinha acontecido. Muito distante da data chegar, ele já estabeleceu quem eram os competidores e quem deveria competir e como deveriam competir por essa vaga. A primeira vaga acabou indo para Cássio Nunes, que nunca esteve nessa disputa, ou seja, foi uma grande traição, e agora a gente vai assistir nessa segunda. Ele nomeou André Mendonça, mas o André Mendonça está sendo fritado. Se Aras e André Mendonça perderem de novo, vai ser a prova do quanto que Bolsonaro manipulou bem essa variável, recebeu o que precisava, mas não entregou o que prometeu. Hoje, no Rio de Janeiro, 60% do território do estado do Rio de Janeiro são dominados ou pela milícia, ou pelo narcotráfico, ou, em alguns casos, o que é uma anomalia que cria enclaves, que são pequenos micro-talibãs, associação do narcotráfico, com certas denominações neopentecostais, expulsando qualquer outra forma de expressão religiosa do local. 60% do estado do Rio de Janeiro. Em 1876, pela primeira vez, houve um censo no Brasil. Esse que não teremos mais. E o Machado de Assis escreveu uma crônica em 15 de agosto deste ano, absolutamente atual. Segundo este censo, 70% da população não sabiam ler. Ele cria, então, um personagem, o senhor Algorismo. E o senhor Algorismo propõe uma mudança no estilo político das folhas, dos jornais. Diz assim o senhor Algorismo. Dizem os jornais, a Câmara consulta a nação, leis são feitas para a nação. Então propõe o senhor Algoritmo. O senhor Algorismo, ele propõe, a partir de hoje escreveremos, foram feitas leis para 30% da população. Foram criadas instituições para 30% da população, a que era alfabetizada. Compreende-se, na época, analfabeto não votava, o que aconteceu só em 88 foi revogado. Então, Conrado, para uma magistratura republicana e democrática, que é a luta que nós percebemos em seus artigos e suas reflexões, não é necessário dar um passo atrás? Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, mesmo na época dos governos mais progressistas, dos dois governos do Lula, 60% da população do Rio de Janeiro adquiriram uma maior capacidade de consumo, que foi ótimo, mas não adquiriram 1 centímetro a mais de cidadania, isto é, não participavam do regramento jurídico do país. O que a gente pode fazer em relação a isso? Concluo dizendo, Conrado, que é uma alegria receber na República da Manhã um fellow Humboldtiano. Certamente haverá outros, eu que não conheço. Muito obrigado. Eu compartilho inteiramente. Quando a gente pensa em o que fazer para se transformar, e o João Cássio fala em um passo atrás, é claro que, enfim, são políticas públicas e sociais que enfrentem desigualdades, refletem na nossa condição de... Porque desigualdade econômica também tem reflexos políticos, reflexos nos recursos de poder que são distribuídos, e a luta política se dá por aí. A magistocracia é um grupo muito, muito poderoso na política brasileira, e acho que qualquer iniciativa que
que faça o senhor algoritmo reconhecer que leis valem para 100% da população, são valiosas. Acho que a intuição ela é mais que correta. Que conto é esse do Machado de Assis, João? É uma crônica de 15 de agosto de 1876, da série Bons Dias. Se encontra na internet, basta colocar Bons Dias, 15 de agosto de 1876. A crônica é absolutamente genial e permanece atual. Ótimo, obrigado. Eu ia te perguntar, curiosamente, por que a USP demorou tanto em receber a solicitação do PGR e tomar uma decisão. Mas isso pode até ficar para depois. Mas o que a gente tem visto em outros países, talvez pela minha filiação ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, é um envolvimento muito grande das escolas de direito com tecnologia. Porque um exemplo é que várias cortes nos Estados Unidos já usam um algoritmo proprietário cujo funcionamento não é público, chamado Compass, para ajudar os juízes na dosimetria ou na concessão de benefícios. Eu não tenho visto, talvez por não ser da área de direito, esse movimento aqui das escolas de direito, e aí tem a USP e outras que têm um papel muito grande, de moverem nessa direção, porque é o que o futuro tem apontado em outros países. Tá? Então, mais ou menos, sendo bem sucinto, né? Por que no seu departamento, na sua escola, demorou tanto a chegar a decidir em referência ao pedido do PGR, e a questão de olhar para o futuro dessa algoritmização da justiça? Por que a USP demorou tanto em receber minha solicitação? De fato, ela demorou 4 meses. E demorou 4 meses represada. O Eugênio acompanhou muito isso, acompanhou minha angústia e me ajudou nisso. Ela ficou represada na reitoria. Uma representação que era para o comitê de ética, mas isso começa na reitoria, e o fato é que entrou na reitoria e lá ficou. E teve um processo tortuoso ali, e tudo que eu posso interpretar disso, do porquê demorou 4 meses de incerteza e parado, e sem informação, e eu sem receber notificação, eu precisar de advogado para peticionar na reitoria da UF para saber que decisões já tinham sido tomadas 20 dias antes, que se suspendeu o processo, enfim, foi tudo muito kafkiano, mas a única interpretação que eu posso dar é uma hesitação do reitor em criar problema, criar barulho, incentivar outros conflitos, etc. Então, não há outras explicações. Eu tenho minhas hipóteses também. A USP, em particular, essa reitoria, essa gestão, tem seus interesses no STF, então tem todos os incentivos para não querer incomodar o sistema de justiça. O Procurador-Geral da República é uma grande autoridade do sistema de justiça. Então, para falar de um caso específico, que é uma hipótese que, se cumpre ou não um efeito, se tem ou não um papel explicativo nessa decisão de inércia, eu não sei, mas que tem muita correlação com isso, é o fato de que a USP ganhou o direito, numa decisão monocrática liminar do STF, de que seus professores que, em função dos acúmulos de benefícios, etc., pudessem ganhar acima do teto remuneratório estadual. Então, se pediu ao STF que se concedesse aos professores de universidades estaduais a aplicação do teto remuneratório federal. Uma decisão monocrática de ninguém menos que Toffoli, no recesso do judiciário, deu uma decisão liminar. Toffoli, ex-aluno da São Francisco, amigo de diversos professores da São Francisco e assim por diante, deu uma decisão que beneficiou a USP. A tese jurídica, para mim, é bastante discutível, mas o fato é que isso foi tido como uma grande conquista dessa gestão. Entre outras coisas, mas é isso. Eu acho que não dá para se estender, mas demorou 4 meses e só saiu depois de 4 meses porque houve uma pressão de muita gente importante me apoiando, inclusive dos meus advogados. O reitor violou a lei ao não dar resposta para mim, porque ele não pode não decidir esse tipo de coisa.
ficou 4 meses sem me dar qualquer tipo de resposta. Enfim, foi muito grave o que aconteceu na USP, o que aconteceu nessa reitoria. Quando ele liberou, por pressão, a comissão de ética decidiu em menos de uma semana. Finalmente, eu fiquei falando aqui, fugi um pouco do tema do algoritmo. Virgílio, eu aqui tenho não tenho nada muito valioso a dizer sobre o tema, e sobre o tema da algoritmo, uma opinião substantiva sobre o que a tecnologia tem a ajudar na decisão judicial, na dosimetria, na administração, etc. Puxa, esse tema é super misterioso para mim ainda, mas as escolas de direito, de fato, eu sei que na São Francisco tem lá 2 professores com grupos relacionados ao tema. Eu acho que eu não sei o quanto, qual a magnitude desse movimento hoje na escola de direito e nas escolas de direito pelo Brasil, mas a minha intuição é que na São Francisco, não sei, a estrutura institucional, a estrutura rígida dos departamentos, o fato de que a faculdade de direito, escolas de direito pelo Brasil são, em boa parte, isso se aplica mais até a São Francisco do que outras universidades públicas em que isso já foi corrigido, mas por professores em dedicação parcial. Então, é difícil esses professores terem uma vida acadêmica plena, de buscar recursos, de pesquisar e etc. Então, isso se aplica demais a São Francisco. A São Francisco é, de longe, a escola que tem menos professores em tempo integral na USP inteira, e por uma boa margem de diferença. Tem pouquíssimos professores. Quem está lá, a faculdade tem 160 professores, tem 10% disso em dedicação integral. Então, são dificuldades institucionais que tem para esse arejamento, para pesquisas de ponta, interdisciplinares, que envolvem interação institucional com outros departamentos também, mas eu não sei dizer em que pé está isso, são só percepções. Esta semana, nós, no nosso programa, estávamos debatendo a atualização, digamos assim, da lei de improbidade administrativa e também a PEC 5, que reforma o Conselho do Ministério Público. E depois desse debate, eu li no Twitter o Lênio Streck dando uma paulada na gente, mas uma paulada daquelas à la Lênio Streck, em que desde o fato de que uma falou dolo e outra falou dolo, até o fato de que, na conclusão deles, assim, os jornalistas não conseguem se livrar do lavajatismo. E é esse o tema que eu queria te perguntar. O debate público está bastante confuso. Um jornalista que conversa com advogados vai receber críticas ao lavajatismo. Uma jornalista que converse com os procuradores da República, e às vezes a gente faz as duas coisas, receberá crítica, vai ouvir críticas ao antilavajatismo. E se a gente conversar com professores de direito penal ou de direito constitucional, a gente vai ter uma grande divisão nessas opiniões. Acontece que esse conceito ele está borrando o debate público, porque os jornalistas, sendo, digamos, esses intermediários aí do senso comum, ficam também retraídos. Ou você vai ser acusado de lavajatista, ou de antilavajatista, ou você é pró-corrupção, ou você não é pró-corrupção, e a verdade é que você vem numa sequência de absolvições que é muito difícil de explicar, inclusive, para o público. Um advogado muito conhecido me manda sempre pelo WhatsApp o resultado das suas defesas no Supremo. E outro dia, um desses me mandou o resultado sobre a absolvição do quadrilhão do PP. Aí eu respondi para ele, eu falei, parabéns pelo seu sucesso. Eu falei, mas que o PP é um quadrilhão, isso é. Ou alguém tem alguma dúvida? Eu acho que ninguém aqui teria uma dúvida que o PP seja um quadrilhão. Ele me respondeu, kkkkkkkkkkkk. Portanto, é exatamente esse o sentido. Evidente que para advogados o lavajatismo é um anátema. Então, eu quero saber a sua opinião. Como é que a gente se situa nisso? Afinal de contas, onde está o excesso e onde está a falta? Onde é que o combate à corrupção vai ser sacrificado por causa desses conceitos que tendem a carimbar opiniões, antes mesmo que a gente consiga se aprofundar sobre os temas? Eu vi esse tweet e, de fato, esse tweet me incomodou bastante, como costumam me incomodar as manifestações desse personagem
e o quanto ele faz uso estratégico dessa dicotomia binária inconsistente, artificial, mas que cumpre um papel político na defesa de interesses. Tem uma sociologia dessa história importante de se fazer também, nessa construção de um mundo que ou é contra a corrupção e, portanto, é lavajatista, ou na verdade, é pró-corrupção e virou anti-lavajatista, mas daí os anti-lavajatistas passaram a serem os detentores e os proprietários do rótulo do garantismo, uma outra construção artificial dessa dicotomia e que às vezes, o jornalismo desavisadamente compra, né? Como se os garantistas fossem aqueles que mandam soltar e os punitivistas são aqueles que mandam prender. Ninguém pergunta sobre a legalidade da prisão nem a legalidade do mandar soltar. E, às vezes, mandar prender é legal, às vezes, mandar soltar é ilegal, de fato. Isso borrou, como você bem disse, muito desse debate. É preciso fazer uma sociologia específica, dando nome aos bois aqui, desse grupo de advogados progressistas, auto-intitulados, autoproclamados progressistas, chamado Grupo Prerrogativas. Tem gente muito boa e muito séria lá dentro. Assim como tem interesse lá dentro. Assim como tem advogados ganhando milhões lá dentro. E assim como tem advogados interessados em construir essa dicotomia que cumpre um papel político importante. Então, acho que e é isso. Em nome do garantismo, em nome da defesa da Constituição, coisas estapafúrdias estão acontecendo. E como a gente está preso nessa camisa de força binária, caso você não tenha tido, você como ator, como advogado, como jornalista, ou como juiz, caso você não tenha tido a sorte de ter sido associado publicamente ao garantismo, qualquer coisa que você fizer vai ganhar um estigma do punitivismo, do lavajatismo e assim por diante. E esses rótulos deixaram de ter qualquer substância rigorosa do ponto de vista jurídico. Para pegar, eu escrevi uma coluna disso umas 3, 4 semanas atrás. Em nome do garantismo, Gilmar Mendes tem feito o que quer hoje. Mas, debaixo dessa névoa do garantismo, parece que está tudo certo. E os advogados progressistas têm celebrado o Gilmar Mendes pura e simplesmente porque Gilmar Mendes tem tomado decisões que os interessa advocaticiamente. Então, é um debate patrimonialista, para dar nomes a isso, mas sob a névoa de advogados que estão preocupados com a democracia, com a Constituição, etc. Não há saída, a Constituição é garantista. Portanto, quando se caracteriza alguém como punitivista, já está se colocando essa pessoa fora do limite do jurídico. O problema é que essas classificações dizem muito pouco, porque óbvio que o garantismo constitucional não proíbe a prisão, não proíbe a investigação. É óbvio que o garantismo diagnostica os problemas e dos abusos imensos da Lava Jato de Curitiba, mas em nome do garantismo, de novo, eu vou pegar dois personagens. Um é o Gilmar Mendes, que eu já tanto falei aqui. Em nome do garantismo, o Gilmar Mendes anulou monocraticamente, sem dar satisfação para ninguém, ações penais de todas as diligências de busca e apreensão de José Serra, contra José Serra, por exemplo, e tornou esse caso sigiloso. E aí ninguém se pergunta se isso foi legal ou ilegal. Todo mundo se pergunta se, mas foi garantista, então tudo bem. Em nome do garantismo, Augusto Aras está sendo celebrado por essa turma. Augusto Aras está sendo já fez uma live o ano passado em que esse personagem específico que fez o tweet falava: puxa, o que você está dizendo é música para os nossos ouvidos. Ou seja, o desmontar tudo e 100% do que foi feito pela Lava Jato virou um fim em si mesmo. Tem muito pouco de sofisticação jurídica nesse debate. Acho que, para encerrar, é isso. Tem muito pouco... Ninguém está se perguntando o que é legal e ilegal, constitucional e inconstitucional.
A dicotomia garantismo versus punitivismo tomou conta do debate, rotulou os atores e traz muito benefício entre outros, para os advogados dessa história. A implosão da Lava Jato do Rio de Janeiro, existiam provas muito sérias de corrupção da advocacia. A FEComércio tinha lá 150 milhões de reais distribuídos de honorários para advogados. E, de novo, em nome do garantismo, em nome dessa generalização de tudo que foi feito na Lava Jato como contaminado, investigações deixaram de ser feitas. Então, basicamente é isso. Essa dicotomia tem contaminado, distorcido e intoxicado um debate, e esses advogados jogaram muito bem nessa história, porque com eles está o progressismo, com eles está a interpretação correta da Constituição e assim por diante. Mas, para isso, eles têm que pagar o preço de celebrar Gilmar Mendes e de celebrar Augusto Aras. É óbvio, é notório quanto isso é perverso, mas esse é o erro desse grupo. Eu queria saber sua opinião sobre essas características que você definiu tão bem do judiciário brasileiro em relação aos cursos de direito. Né? Eu não sei se é verdade, mas existe uma conta feita aí por alto de que existe no Brasil mais cursos de direito do que no mundo inteiro somado. Eu não sei se isso é verdade, mas são quase 1.500 cursos de direito, é o que parece. E então, assim, realmente eu acho que existe um problema específico desse meio do direito, que talvez nessa análise sociológica que você fez dê para a gente compreender também a partir de uma sociologia dos cursos de direito nas universidades brasileiras. Então, queria saber um pouco se você vê relação com isso. Puxa, isso é muito interessante, né? Uma sociologia dos cursos de direito para explicar, com certeza, é ali que se forma. Sociologia do ensino jurídico é uma sociologia dos cursos de graduação, da formação dessas elites jurídicas, é uma sociologia dos cursos preparatórios para concurso, é uma sociologia do campo da publicação jurídica, que é uma indústria enorme também. As publicações... Hoje, alguns autores, eu não sei como está hoje, porque a internet diluiu muito isso, mas muitos autores de manuais para concurso ficaram realmente ricos, porque o mercado editorial, ninguém vende tanto livro jurídico quanto se vende no Brasil, não necessariamente para o ensino jurídico de graduação, mas, sobretudo, para cursinhos. Então, acho que só para dar uma pincelada nessa resposta, para entender a magistocracia, preciso entender o tipo de pensamento jurídico formalista e elitista que se forma nessas escolas, o papel das escolas de elite. É verdade que o Brasil explodiu, no começo dos anos 2000, o número de escolas de direito. Eu desconfio, Tatiana, que essa ideia de que tem mais curso de direito aqui do que a soma do mundo são aquelas hipérboles que não tem nenhuma base na realidade, como não tinha nenhuma base na realidade quando o Barroso disse que o Brasil tinha mais ações trabalhistas do que tinha no mundo inteiro. Essa informação ele tirou de um empresário amigo dele. E ele falou isso numa decisão, numa palestra, ou seja, o grau de rigor que ele tem nessa hora. Mas o número é forçado, mas, de fato, certamente o Brasil é o país que tem mais escolas de direito. Mas dentro dessas 1.500 escolas, é importante saber quais são relevantes, efetivamente, na formação das elites judiciais, efetivamente. É claro que a indústria dos cursinhos consegue trazer para dentro do judiciário, para dentro do Ministério Público, fazer passar em concurso gente que vem de escolas pequenas também. Mas essa é uma discussão bem longa, e tem muita gente estudando esse assunto, mas acho que tem que se investigar esse processo de disseminação das escolas, saber que tipo de pensamento jurídico se ensina nessas escolas, saber como que cursinhos preparam, fazem gente entrar nessas carreiras e como que esse status influencia a ascensão dessas pessoas que entram na carreira dentro do judiciário.
é isso, vou parar por aqui. Essa questão não está propriamente respondida, mas a intuição da Tatiana está mais que correta. Às vezes parece o país da impunidade, às vezes dos excessos, das violações e às vezes da pusilanimidade. Então, nós precisamos muito da sua inteligência e da sua coragem. Obrigado. Fiquei super lisonjeado com o elogio e nunca tive a oportunidade de dizer também o quanto que eu aprendo e celebro as tuas publicações, tua participação pública e o quanto que aprendo sobre segurança pública, que é um assunto que juristas contribuem de maneira ainda modesta, eu acho, o direito à segurança, o direito fundamental à segurança, assim por diante. Então, fico muito honrado e gostaria muito da gente conversar com mais profundidade, aproximar nossas agendas. Eu queria, assim, trazer uma coisa talvez até um pouco mais pessimista, né, pensando um pouco na organização interna do Poder Judiciário, né, de como que se dá as relações de trabalho dentro da própria estrutura da magistratura e com os servidores, né. Hoje a gente também vive nesse setor, por incrível que pareça, uma política muito baseada no New Public Management, onde o que mais impera é a governança por indicadores, né? Então, o juiz hoje ele é avaliado pela quantidade de sentenças, pela rapidez, que aparentemente é uma questão, inclusive, cidadã, né? Porque o cara, né, o judicante, ele tem a necessidade de ter o seu processo encaminhado, né? Mas, assim, a gente vê, inclusive, as estratégias mais cínicas, né? Como você citou aí a área trabalhista, onde acho que tem alguns focos de resistência, mas os caras, às vezes, eles induzem, né, quando você tem um processo, por exemplo, um processo coletivo, a ser individual, porque ele é avaliado por números. Uhum. E, assim, só para terminar, não sei, eu acho que daria para a gente ficar conversando horas sobre isso, mas muito me impressionou as histórias dos juízes de primeira instância, e principalmente as juízas, né, porque, inclusive, é uma profissão que tem se tornado mais feminina. Os tipos de trote, a questão de gênero, como isso assim vai criando, inclusive, uma estrutura antidemocrática dentro da própria instituição, que já é de há muito, né? E só uma coisinha assim que é interessante, o que você achou, se você teve com a rede do Lewandowski, que seria um primeiro, assim, um cheirinho de democracia interna, né, onde os próprios juízes, juízas entrariam em discussões sobre o trabalho deles e sobre deliberações de como fazer o trabalho, né? Então, acho que aí tem... A gente fez um projeto sobre saúde mental de juízes, né? E depois, em 2016, o Lewandowski assinou Gestão de Pessoas que, entre outras coisas, fala de processos deliberativos internos sobre as maneiras de trabalhar. Eu escuto, apesar de não ser um tema que eu estudo de perto, essas reclamações de juízes, porque eu sei, assim, olhando o outro lado da moeda, eu trouxe aqui uma perspectiva muito crítica do judiciário, mas nada disso é ignorar os grandes gargalos gerenciais e os pesos colocados nas costas de juízes e o quanto que o judiciário, apesar de tudo, tem menos juízes do que deveria ter para fazer uma prestação jurisdicional adequada, etc. E tudo que eu tenho a dizer é que, de fato, esse critério quantitativo bruto, ele é limitado e burro onde quer que ele vá, né? Acadêmicos também estão sujeitos a isso, e isso prejudica da mesma forma a produção da ciência, a tentativa de trabalho de mais fôlego, etc. O STF, em particular, que está completamente livre da pressão do CNJ, porque o STF é soberano, mas às vezes se fazem pesquisas, que eu acho pesquisas que criam impressões equivocadas sobre o ministro que decide mais, como se isso dissesse o ministro mais produtivo. Essa obsessão com saber quem está trabalhando mais
perdendo de vista uma dimensão substantiva, e quando se discute STF, é ainda mais sério isso, porque é de lá que deveriam vir grandes paradigmas e grandes orientações jurídicas, mas por questões que também estão na história do STF, que nunca quis racionalizar muito sua pauta, porque nesse caos da pauta do STF, que é um caos qualitativo, quantitativo, vem muito poder também, vem muito espaço para poder arbitrário. E apesar de eu não ter muita familiaridade com essa resolução do CNJ, uma coisa que eu queria dizer é que tem vindo do CNJ com muita resistência, às vezes derrotados, etc., mas muito das decisões mais interessantes de política da justiça, de política interna, nos últimos anos vem de lá, de diversidade, banca de concurso, presença de mulheres, discussões de gênero e de raça. O CNJ e a Escola Federal da Magistratura têm, na minha percepção, que não sou um pesquisador específico sobre esse assunto, mas na minha percepção são a vanguarda. Então, são resultados positivos da reforma do judiciário, apesar do CNJ ter esses limites e apesar do CNJ poder ter sido mais plural e etc., mas o CNJ virou um órgão valioso do sistema de justiça, sem dúvida. Eu queria que você comentasse um pouco mais a decisão pela suspeição do juiz Sérgio Moro nas decisões da Lava Jato, em relação a todos esses pontos que você está trazendo aqui. Um pouco a gente já sabe, né? Um pouco a gente, né? Mas assim, no caso da suspeição ali, no caso da Vaza Jato, né? A gente teve reportagens muito precisas, tivemos as gravações e tal. E aí você, enfim, toda essa discussão, ela quase que desmonta um edifício inteiro, né? Assim, um pouco tudo passa a ser suspeito, né? Então, e aí eu remeto até a primeira pergunta do Eugênio, que é assim, o Supremo, ele acaba sendo hoje, nesse momento que a gente vive, a nossa última trincheira, como se fosse dessa forma, né? Isso sem falar, por exemplo, ontem saiu essa decisão lá de Santa Catarina do acusado de estupro ter sido absolvido por unanimidade. Então, assim, a primeira coisa que você pensa vai ter ainda o Supremo, vai ter, então, quer dizer, então a gente, isso sem falar da discussão, toda a discussão da diversidade dentro do judiciário, que aí é outra história, mas eu queria que você aproveitar que eu estou aqui com a última pergunta, que você fechasse um pouco isso com essa sensação que toda essa discussão desperta na gente. Centrando no Moro, em toda a Lava Jato, né? Acho que até nunca parei para elaborar muito esse processo recente de desmonte geral e restrito e incondicional de absolutamente tudo que foi feito na Lava Jato, o que acabou também extrapolando para coisas que não tinham nada a ver com o Sérgio Moro e a Operação Lava Jato de Curitiba. Então, quem tem um olhar um pouco mais cuidadoso sobre Lava Jato percebe, de novo, Lava Jato de São Paulo e Lava Jato do Rio de Janeiro não tem nada a ver com Curitiba, nos modos, nos meios. Tudo bem que no Rio de Janeiro tinha um juiz bastante particular também, querendo ser uma espécie de Moro, mas os procuradores no Rio de Janeiro tinham estilos muito diversos. O nome Lava Jato foi de maneira conveniente, apropriado ou usado pelas operações de São Paulo e Rio de Janeiro, porque por razões administrativas era preciso entrar dentro dessa força-tarefa, facilitava, do ponto de vista da organização e gestão, desse foco na corrupção, que eles também entrassem na mesma leva da Lava Jato, mas eram coisas relativamente diferentes. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, é muito grave, e nem era preciso de Vaza Jato para se verificar o quão grave era a conduta do Sérgio Moro. A Vaza Jato tornou mais grave a percepção de que ele trocava mensagens com os procuradores, articulava argumentos, estratégias de mídia,
e timing de peças judiciais, etc. Então, acho que a conduta dele era tão estruturalmente estratégica e irregular, e eu falo isso sem ser um criminalista acompanhando o varejo de cada processo, porque isso é muito grande. Eu nunca tive fôlego para estudar no detalhe a Lava Jato. Eu acompanhei um pouco pelo ângulo do comportamento judicial, e sobre esse ângulo eu sempre me assustei demais, porque Sérgio Moro lá embaixo, mas contaminou a segunda instância, contaminou o STF, contaminou Gilmar Mendes, que era um grande lavajatista, fez o judiciário como um todo, um judiciário como instituição, embarcar numa causa salvacionista. Era um judiciário com causa. O judiciário não tem que ter causa, o judiciário decide caso a caso, de acordo com o direito, para resumir em termos simplistas, mas o judiciário entrou nessa missão de estamos embrenhados agora numa cruzada contra a corrupção. E isso passou a justificar tudo o que o judiciário vinha fazendo em termos de abusos e silenciar qualquer crítica. Da mesma maneira como eu respondi para a Mônica, o contrário também está sendo verdade. Como foi um descalabro que aconteceu na Lava Jato de Curitiba, a reação a isso passou a justificar tudo o que tem sido feito em reação a isso. E a gente está preso nessa camisa de força que é lavajatismo de um lado e antilavajatismo de outro. Mas, em poucas palavras, eu acho que eu nem sei dizer, nem sei fazer um juízo do quanto que a parcialidade explícita de Moro deveria contaminar e quantos processos deveria contaminar e se deveria contaminar rigorosamente todos os processos que ele tocou em Curitiba. Eu não tenho juízo muito refletido sobre isso, porque, de fato, eu sei que eu precisaria sentar e estudar bastante, mas eu sem dúvida, concordo, assim como... E, claro, tem uma outra coisa importante a ser dita. Eu concordo e concordaria com muito mais confiança se o judiciário fosse rápido em reagir aos abusos que estavam sendo cometidos pela Lava Jato. O judiciário veio a reagir em 2021. Isso é muito grave também. Fazer isso em 2021, depois de tudo que fez e do que causou para o país, mostra que o judiciário é senhor do seu tempo e o seu tempo é completamente arbitrário e estratégico. Isso também custa muito caro para o país, não só em termos políticos, institucionais, mas em termos financeiros. Olha a montanha de esforços e recursos investidos nessa operação para que, em poucos meses, em poucas canetadas, tudo fosse por água abaixo, né? Então, isso gera e desperta uma grande desilusão. Mas a tua inquietação específica, eu acho que Moro foi suspeito e era muito explícito. Ele estava um dia tomando decisão, no outro dia ele se reunia com João Dória, recebia prêmios e jantava e frequentava o ambiente político livremente. Esse tipo de conduta que Moro fez muito, ministros do STF também fazem muito. Eu não abordei muito o tema da ética judicial, só passei rapidamente, mas é muito grave o que a gente normaliza de condutas de juízes em geral e de ministros do STF em particular, frequentando espaços privados dos agentes econômicos, dando palestra em banco, para os clientes especiais de banco. É tudo muito sério na conduta indecorosa de juízes, mas me parecia que na de Moro estava muito claro e ele só foi confirmando, né? Moro, quando toma decisões estratégicas ao longo da eleição de 2018 e cria questionamentos legítimos à eleição de 2018 e que influenciam a eleição de 2018, não sei se de modo determinante, mas certamente influenciam a eleição de 2018, em seguida aceita fazer parte do governo que ele ajudou a eleger. Esse argumento que nós já conhecemos bem, né? Tudo isso é muito grave, mas se de um lado eu concordo que há suspeição em tudo isso sobre Moro, não significa que eu concorde com a forma pela qual o STF vem conduzindo essa história. E acho que isso é importante fazer também. Tem ilegalidade de todo tipo na Lava Jato de Curitiba, assim como tem ilegalidade de todo tipo na forma como o STF combate as ilegalidades de Curitiba. Então, isso nos joga
numa fogueira sem saber por onde sair, por onde começar, né? O STF decidindo de maneira arbitrária, decisões monocráticas, arquiva aqui, deixa prescrever ali, enfim, é isso, é uma angústia, de fato, profunda pelos modos que essas coisas são praticadas, para além das decisões erradas de mérito, das quais a gente deva discordar. Eu acho que isso é mais difícil, porque isso é mais sutil. Boa parte do que está errado no STF diz respeito ao modo de agir, às vezes também no que decide, mas, para mim, o mais grave, o mais escandaloso, são as formas arbitrárias de conduzir tudo ali. É um tribunal que decide o que quer, quando quer e da maneira que quer, de acordo com essa interação caótica entre ministros que obstruem de um lado, jogam para frente, tomam uma decisão liminar e fazem de tudo para obstruir o plenário, para que no plenário não consiga revisar. É o que fez Cássio Nunes na véspera da Páscoa, liberando cultos religiosos, de um caso que estava na mesa dele por 5 meses. No dia que ele entrou no STF, aquele caso já estava na mesa dele. Ele deixou para decidir poucas horas antes da missa de Páscoa, e foi essa crítica que eu fiz a ele, e usei a palavra chicaneiro, e foi por essa palavra que ele me representou ao Ministério Público. É isso, eu acho que os modos ali estão todos muito errados, o modo do ministro individual se comportar em público, o modo do tribunal regular seus procedimentos. Conrado, eu queria que você fizesse os seus comentários finais à luz de alguma coisa que transpareceu para mim, e eu acho que para vários aqui, eu mencionei na minha pergunta, que é um certo pessimismo em relação ao futuro do judiciário no Brasil. Quer dizer, dessas transformações, se elas vierem a ocorrer, vai ser um processo tão longo, vai tomar décadas. Talvez o imperativo de uma mudança cultural. Só nos confirma nessas suas considerações finais, se você também tem uma visão preocupada em relação ao timing, onde o Brasil encontraria boas práticas, pelo menos práticas bem melhores do que aquelas todas que você descreveu. Otávio, é difícil não ser pessimista diante de uma instituição em particular que está na origem da formação do império, são as profissões imperiais, para citar aquele livro famoso do Edmundo Campos Coelho, e estiveram sempre no centro da resistência conservadora. Então, transformações disso... sinais de luz nesse processo. Não é verdade que hoje o judiciário de hoje é a mesma coisa que o do judiciário de sempre, né? A democratização brasileira democratizou um pouco nas margens importantes coisas do judiciário. Hoje é um judiciário mais acessível, o sistema de justiça tem hoje defensorias que são das instituições mais vibrantes em vários estados do país, sobretudo no Rio de Janeiro, você tem uma das defensorias mais empolgantes do país também. Então, as lutas políticas internas dentro do judiciário, elas estão acontecendo e tem muitos aliados na luta por democratização do judiciário dentro do judiciário. Então, essa coalizão das forças internas com forças internas é importantíssima, e é difícil, mas um governo que seja politicamente habilidoso e faça as coalizões certas e consiga refletir de modo arejado e não sempre não atribuindo a Luiz Fux e Gilmar Mendes o cérebro das reformas. Eu faço isso nomeando, mas apenas para me referir a um modo meio acomodado que o país faz reformas no judiciário. Os próprios juízes fazendo essas reformas, sem um grande diálogo com essa... E esse é um outro elemento interessante também. O judiciário está sendo mais estudado pela ciência política, pelas ciências sociais empíricas. O judiciário está sendo mais escrutinado pelo jornalismo. O judiciário está sendo mais escrutinado por acadêmicos de direito, que era absolutamente incomum. Isso faz um pouco parte da resposta para a Tatiana também. Nas faculdades de direito se cria uma cultura de deferência à autoridade. É muito incomum se criticar, é muito incomum que professores publicamente façam críticas contundentes a
a juízes. Eu entrei nessa onda, eu não estou sozinho, mas nós somos um pequeno grupo, de fato, mas tudo isso são forças democratizantes, né? O jornalismo, a academia, as forças de dentro do judiciário, que discutem abertamente a democratização, mas ainda são forças, assim, ao mesmo tempo, não fortes o suficientes, mas são forças que também... Aqui eu vou falar uma coisa que eu não sei o quanto eu posso ser injusto nessa colocação, porque está mais como uma impressão do que como algo estudado, diagnosticado, que seria muito difícil de estudar, de fato, mas essa força se beneficia dos jogos patrimonialistas dessas elites judiciais também. E eu desconfio que, ao mesmo tempo que essas forças lutam por democratização de certos elementos, continuam em silêncio sobre práticas que os beneficiam do ponto de vista corporativo, né? Então, eu almejaria que essa luta se radicalizasse lá dentro. Não é simples, e os mecanismos de perseguição interna do judiciário são muito fortes. Mas que seja uma instituição que não respeita sequer... Estamos há 30 anos tentando colocar limite na remuneração de juiz, que é dos juízes mais bem pagos do mundo. A gente não consegue sequer por isso. Tem forças, mas a minha impressão é que há muitos juízes com ideias boas para reformar o judiciário. Há um número muito menor de juízes que está disposto a perder dos benefícios que essas negociações da baixa política, negociações corporativas fazem. Então, enfim, são ideias meio soltas aqui. Eu acho que é importante saber que existem essas forças dentro e fora do judiciário, existem cabeças pensando no aperfeiçoamento do judiciário e que, em algum momento, no futuro próximo, essa oportunidade política se surgir, essas forças têm que se reunir e não os de sempre. Se cair com o Gilmar Mendes a reforma do judiciário de novo, boa coisa não sai. Gilmar Mendes eu estou usando aqui como categoria alegórica, não como uma pessoa específica. Gilmar Mendes também se aplica a muitas outras pessoas. Quem fez o Código de Processo Civil em vigência foi Luiz Fux, no estilo que se fazia Código de Processo Civil no século XIX. Isso tem que mudar um pouco. É uma questão de processo legislativo também. Mas é isso. Muito obrigado. Foi uma satisfação participar aqui. Espero estar presente em outras oportunidades também. Okay.